Tenho ouvido a mesma frase repetida por homens entre 45 e 65 anos. Homens que trabalharam a vida inteira. Homens que construíram família, carreira, patrimônio. Homens que já foram casados. Homens que sabem exatamente o que um relacionamento exige. E todos dizem a mesma coisa, sem hesitar. Prefiro ficar sozinho do que entrar em outro relacionamento. Essa frase choca, assusta os filhos, incomoda amigos casados, gera silêncio constrangedor nos almoços de família, porque ninguém espera ouvir isso de um homem estável. Não são adolescentes revoltados, não são fracassados amargurados morando em kitnets, são homens organizados, financeiramente ativos, com vida estruturada. Homens que poderiam namorar se quisessem, mas não querem. Quando eles dizem isso, a reação é quase sempre a mesma. Você está traumatizado, você precisa de alguém. Isso é medo de se machucar de novo, você vai se arrepender. As pessoas não conseguem aceitar essa resposta. Elas precisam acreditar que algo está errado com você, porque admitir que um homem lúcido escolheu ficar sozinho força todo mundo ao redor a encarar as próprias escolhas. Então preferem chamar de trauma. Mas se você já tomou essa decisão, você sabe, não foi impulso, não foi birra, não foi tristeza, foi cálculo, foi depois de tentar, depois de investir, depois de sustentar, depois de ceder, foi depois de entender quanto custa emocionalmente dividir a própria vida. Existe uma linha invisível que o homem cruza em algum momento, um ponto em que ele para de romantizar relacionamentos e começa a enxergar estrutura. Antes, ele pensava em amor, depois ele passa a pensar em energia, tempo, paz e autonomia. E quando esse momento chega, algo muda. Você começa a observar os casamentos ao redor, os amigos sempre cansados, as discussões repetidas, as concessões silenciosas. Você percebe quantos homens vivem em permanente negociação emocional e então compara com a sua própria realidade, sua casa, seu silêncio, seu ritmo. E pela primeira vez em décadas, você respira sem tensão. Mas ninguém quer ouvir isso. Família acha que você está se isolando. Amigos dizem que você precisa voltar para o jogo. Eles não enxergam o que você enxerga. Eles ainda estão dentro. Você já saiu. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e estar em paz. Só entende isso quem já viveu os dois lados. Por isso, esse vídeo não é para todo mundo. É para homens que chegaram num ponto da vida em que não aceitam mais perder a si mesmos para manter relações que drenam. Se você sente que essa frase faz sentido, se algo dentro de você concorda em silêncio, então continue, porque essa decisão não nasce do nada, ela começa muitos anos antes. Você lembra de quando tudo parecia simples? Quando ainda era jovem, talvez no começo dos 20, talvez já entrando nos 30, e a ideia de ter alguém ao seu lado parecia parte natural da vida. Não era carência, era visão de futuro. Você queria construir, queria parceria, queria alguém para dividir conquistas, dificuldades, planos. Você via casais na rua e sentia aquela pontada silenciosa, aquela sensação de que também precisava criar algo seu, um lar, uma história, uma equipe. Então você tentou, começou a sair, conversar, se expor, ouvir recusas, engolir inseguranças. Mesmo assim, continuou, porque acreditava que valia a pena. E em algum momento, talvez você tenha encontrado alguém, talvez tenha se casado, talvez tenha passado anos construindo uma vida a dois. E foi aí que o papel masculino entrou em ação de verdade. Você trabalhou mais, assumiu contas, segurou problemas, protegeu quando foi preciso, apareceu mesmo quando estava cansado, engoliu frustrações para manter o clima em casa, aprendeu a ceder, ajustou horários, mudou rotinas, abriu mão de hobbies, se afastou de alguns amigos, guardou sonhos para depois. Tudo isso sem fazer barulho, porque esse sempre foi o acordo silencioso do homem. Você aguenta, você resolve, você sustenta. Você acreditava que isso era parceria, que relacionamento era exatamente isso: sacrifício agora, recompensa depois. Esforço de um lado, reconhecimento do outro. Você se convenceu de que era assim que se constrói uma família. E por muito tempo, você foi consistente, foi responsável, foi presente, foi forte quando precisava ser.
absorveu o estresse dela, administrou conflitos, tentou manter a estabilidade emocional da casa, mesmo quando por dentro estava esgotado. Pouca gente viu esse processo, quase ninguém reconheceu, porque os sacrifícios masculinos são silenciosos. Ninguém aplaude o homem que engole problemas todos os dias. Ninguém celebra o homem que segura a própria ansiedade para não desestabilizar o ambiente. Isso é esperado, é considerado obrigação. Com o tempo, você começou a perceber que estava sempre colocando algo seu de lado. Sua energia, seu tempo, sua liberdade, suas vontades. Mas continuou, porque ainda acreditava no projeto, ainda acreditava que tudo aquilo tinha um propósito maior. Você dizia para si mesmo que era só uma fase, que depois melhoraria, que era assim mesmo. Só que enquanto você sustentava, organizava e protegia, algo ia sendo drenado lentamente, não de uma vez, aos poucos, em pequenas concessões diárias, até o dia em que você já não se reconhecia totalmente, mas ainda seguia em frente por responsabilidade. E então, algo quebra. Pode ser uma separação, um desgaste irreversível, uma perda ou simplesmente o fim emocional de um ciclo. Não importa como acontece, o que importa é o que vem depois, porque é nesse momento que o homem descobre um sentimento que não esperava sentir. Quando tudo termina, seja por separação, divórcio ou simplesmente pelo esgotamento definitivo da relação, você acredita que vai sentir apenas tristeza. É isso que todo mundo espera. É isso que dizem que deve acontecer. Mas o que muitos homens descobrem é algo completamente diferente. Junto com a dor, surge uma sensação inesperada de leveza, um alívio silencioso. Não é o tipo de alívio que você comenta com os filhos ou com os amigos. É um alívio físico, profundo, como se um peso que você carregava há anos tivesse finalmente saído dos seus ombros. A casa fica silenciosa. Não aquele silêncio tenso de discussões interrompidas ou de ressentimentos acumulados. Um silêncio limpo, um silêncio que não cobra nada. Você acorda e não precisa ler o humor de ninguém. Não precisa medir palavras logo cedo. O dia começa sem negociação emocional. Pela primeira vez em muito tempo, o ritmo é seu. É nesse espaço que algo começa a acontecer dentro de você. Você passa a pensar diferente. Sem perceber, começa a fazer contas que nunca se permitiu fazer antes. Não contas de dinheiro, contas de vida. Você começa a somar tudo que foi cedido ao longo dos anos. As noites mal dormidas, as decisões adiadas, os hobbies abandonados porque não eram prioridade, os amigos que se afastaram porque manter a relação consumia toda a sua energia, os sonhos colocados na gaveta porque havia sempre algo mais urgente para resolver. Você lembra de quantas vezes engoliu problemas para manter a paz, quantas vezes colocou as próprias necessidades em segundo plano, quantas vezes ajustou seus planos para caber nos planos dela. Tudo isso vai passando pela sua cabeça, agora sem interferência, sem ruído, sem alguém dizendo como você deveria se sentir. E então você compara com o presente, com a tranquilidade da casa, com a liberdade de decidir o que comer, para onde ir, com quem falar, com a ausência de cobranças, com a possibilidade de simplesmente existir sem precisar administrar o estado emocional de outra pessoa. É nesse contraste que a ficha começa a cair. Você percebe que durante muito tempo viveu em modo de contenção, sempre atento, sempre prevenindo conflitos, sempre antecipando problemas. Seu corpo estava em alerta constante, mesmo quando você fingia normalidade. Agora, sem esse peso, você dorme melhor, sua respiração muda, seu nível de estresse cai, seu corpo começa a se recuperar de algo que você nem sabia que estava te destruindo. E quanto mais essa nova rotina se instala, mais clara fica uma verdade desconfortável. Você não perdeu apenas um relacionamento. Você recuperou partes de si mesmo que estavam desaparecidas. Recuperou tempo, recuperou energia, recuperou espaço mental, recuperou autonomia. É nesse ponto que muitos homens percebem que o preço que pagaram foi alto demais, que o custo não foi só emocional, foi existencial, que não foram apenas anos investidos, foram pedaços da própria identidade. E é exatamente aqui que acontece a virada interna. Porque depois dessa clareza, vem a pergunta que muda tudo, a pergunta que separa quem volta para o ciclo de quem decide sair de vez.
Foi aqui que muitos fizeram o cálculo mais perigoso da vida. Depois do alívio, vem a projeção. Você começa a imaginar como seria recomeçar, conhecer alguém novo, passar outra vez por todo o processo, as conversas iniciais, o esforço para parecer interessante, o cuidado com as palavras, a fase em que todo mundo mostra apenas a melhor versão de si mesmo. Você visualiza isso com calma, sem fantasia, apenas como exercício mental. E é aí que a ilusão começa a ruir. Porque hoje o recomeço não acontece mais naturalmente. Não é mais através de amigos, trabalho ou convivência. Ele passa por aplicativos. Você se vê reduzido a fotos e algumas frases em um perfil, disputando atenção com dezenas, às vezes centenas de outros homens. Não é diálogo, é competição. Você não conversa, você concorre. Cada mensagem é uma audição silenciosa. Cada encontro é um teste. E quando finalmente acontece um encontro, a realidade aparece rápido. Do outro lado, quase sempre, existe alguém que não resolveu o passado, que não refletiu sobre os próprios erros, que carrega frustrações, expectativas e uma lista de exigências: estabilidade financeira, disponibilidade emocional, compreensão constante, presença para lidar com dramas familiares, paciência para absorver estresse. E em troca, o que geralmente é oferecido é companhia. Apenas isso. Você olha para si mesmo e percebe a assimetria. Você tem história, carreira, experiência, estrutura. Você já construiu coisas reais. E agora se vê na posição de provar valor para alguém que chega trazendo necessidades, não soluções. Você começa a perceber que o jogo continua o mesmo, só que agora você está mais velho, mais consciente e muito menos disposto a sacrificar sua paz. Então você faz a conta com frieza. O que você ganharia? Conversa, presença, intimidade física ocasional? O que você perderia? Tempo, liberdade, dinheiro, autonomia, silêncio, rotina, seu espaço pessoal, sua capacidade de tomar decisões sem negociar, seu direito de viver no seu próprio ritmo. E é aqui que a matemática destrói a ilusão. O retorno emocional não compensa o investimento exigido, a balança não fecha, o custo é alto demais para um benefício pequeno demais. Além disso, você já sabe como isso evolui. No início tudo parece leve, depois começam as adaptações, pequenas concessões, ajustes de rotina, mudanças de hábito. Em seguida vem o trabalho emocional obrigatório: ler humor, prevenir conflitos, administrar expectativas, filtrar palavras, medir reações, até que, pouco a pouco, sua vida volta a girar em torno de manter alguém satisfeito. Você reconhece esse caminho porque já percorreu antes, só que agora você enxerga o final desde o começo, e isso muda tudo. Não é que você tenha medo de se envolver, é que você entende o preço. Não é que tenha perdido a capacidade de amar, é que aprendeu quanto custa dividir a própria vida com alguém que exige mais do que entrega. Essa clareza leva a um reposicionamento silencioso. Você deixa de buscar validação externa, para de se colocar em disputas desnecessárias, passa a proteger seu tempo, sua energia e seu espaço pessoal. Você não foge de relacionamentos, você simplesmente escolhe não entrar em contratos que retiram mais do que acrescentam. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo no corpo do homem. Existe um momento na vida do homem em que algo muda por dentro. Não é uma decisão consciente, não é um livro que você leu, não é um conselho de amigo, é biológico. Com o passar dos anos, a testosterona começa a cair. E o que quase ninguém te explica é que isso não é apenas perda de desejo, é o fim da cegueira hormonal. Quando você era mais novo, seu corpo mandava mais do que sua razão. Bastava uma mulher atraente aparecer e seu cérebro entrava em modo automático. Você tolerava comportamentos que hoje parecem absurdos, ignorava sinais claros, justificava atitudes que feriam seus limites. Tudo porque sua química interna estava programada para perseguir, conquistar e manter. Essa programação foi útil para a reprodução, mas péssima para decisões de longo prazo. Agora, com os níveis hormonais mais baixos, o filtro muda. Pela primeira vez, você consegue olhar para uma mulher sem esse ruído químico interferindo no julgamento. Você não reage mais por impulso, você observa, avalia, compara. Pergunta a si mesmo: essa pessoa soma ou extrai? Ela traz tranquilidade ou cria tensão?
Ela melhora minha vida ou apenas ocupa espaço nela? E a resposta costuma ser rápida e desconfortável. Você percebe que muitas relações não são parcerias, são sistemas de drenagem. Elas exigem atenção constante, validação emocional, adaptação permanente. Pedem tempo, energia e dinheiro. Oferecem presença. Só isso. Quando você faz essa leitura sem hormônios gritando no fundo da mente, o resultado muda completamente. Por isso, não é trauma, é clareza. Antes, você aceitava quase qualquer coisa em troca de afeto. Hoje, você não aceita perder paz por companhia. Antes, você se moldava para caber em expectativas. Hoje, você preserva quem você é. Antes, você confundia desejo com valor. Agora, você separa a atração de benefício real. Essa mudança assusta quem está ao seu redor. As pessoas interpretam como frieza, bloqueio emocional ou medo de se envolver. Elas não entendem que você simplesmente parou de negociar contra si mesmo. Você começou a escolher com base no impacto real que alguém tem na sua vida, não na promessa inicial. Você também passa a enxergar padrões com mais facilidade. Promessas vazias, exigências disfarçadas de carinho, dependência emocional mascarada de amor, pequenos controles apresentados como preocupação. Tudo isso fica visível quando a química deixa de comandar suas decisões. E é exatamente por isso que muitos homens, nessa fase, preferem ficar sozinhos. Não porque odeiam relacionamentos, mas porque agora conseguem medir o custo de cada envolvimento. Eles percebem que a maioria das conexões disponíveis exige demais e entrega de menos. Essa lucidez traz uma escolha simples. Você pode obedecer impulsos antigos ou pode proteger o que construiu. Você pode correr atrás de estímulos passageiros ou pode preservar sua estabilidade. E cada vez mais homens escolhem a segunda opção. Não é desistência, é evolução. Você não perdeu sensibilidade, você ganhou discernimento. Você não ficou frio, você ficou seletivo. Você não se fechou para o mundo, você abriu os olhos para a realidade. E depois disso, nasce uma coisa que vale mais do que qualquer relacionamento. Depois de tudo isso, você percebe que não construiu isolamento, você construiu soberania. Sua rotina agora não depende do humor de ninguém. Você acorda e o dia é seu. Não há negociações emocionais antes mesmo do café. Não existe clima para administrar. Seu ritmo pertence a você. Você trabalha, descansa, sai ou fica em casa conforme sua própria decisão. Pela primeira vez em décadas, a sua vida não gira em torno de manter alguém satisfeito. Seu dinheiro também voltou a obedecer apenas a você. Cada real vai para aquilo que faz sentido na sua vida. Ferramentas, viagens, pequenos prazeres, projetos pessoais. Você não está financiando expectativas alheias, nem pagando por experiências que não escolheu. Seu tempo segue a mesma lógica. Fins de semana sem obrigações sociais forçadas, sem eventos que você não quer frequentar, sem visitas por conveniência. O relógio voltou a ser seu aliado. Seu corpo começa a responder. A pressão cai, o sono melhora, o estresse diminui. Você percebe que boa parte do desgaste físico que carregava vinha da tensão constante de viver em adaptação. Sem esse peso, sua saúde se reorganiza, sua mente fica mais clara, sua paciência com o mundo aumenta. Aos poucos, partes antigas de você reaparecem. Amigos que ficaram de lado voltam para perto. Conversas que não giram em torno de problemas de relacionamento retornam. Risadas sem culpa. Você retoma hobbies que havia abandonado. Ler sem interrupção, mexer em coisas que gosta, caminhar sem destino, são detalhes simples, mas que devolvem identidade. E é aqui que muita gente começa a se incomodar com você. Família diz que você precisa de alguém. Amigos casados falam que viver sozinho não é saudável. Conhecidos sugerem que você ainda vai mudar de ideia. O que eles realmente estão dizendo é que sua escolha obriga eles a olharem para suas próprias concessões. Sua tranquilidade expõe o cansaço deles. Sua liberdade ameaça a narrativa que eles usam para justificar relações que já não fazem sentido. Homens presos sempre criticam homens livres. Você aprende rápido que não vale discutir. Pessoas que ainda estão vivendo em negociação emocional não conseguem entender quem saiu do sistema. Elas chamam sua lucidez de egoísmo, chamam sua paz de frieza, chamam sua autonomia de medo. Mas você sabe a verdade. Você já esteve do outro lado.
Você sabe quanto custa manter uma relação quando ela passa a drenar mais do que entrega. Hoje, você tem algo raro: controle da própria vida. Você escolhe onde investir sua energia, com quem estar, o que aceitar, o que recusar. Não precisa explicar seus limites, não precisa justificar suas decisões. Você não está procurando alguém para completar você. Você já está inteiro. Isso não é solidão, é propriedade da própria existência. É acordar sem ansiedade, é voltar para casa em silêncio, é decidir sem pedir permissão, é viver de acordo com seus valores, não com expectativas externas. Preferir ficar sozinho não é desistir da vida, é finalmente ser dono dela. Se isso fez sentido para você, deixe nos comentários o que mudou na sua forma de enxergar relacionamentos ao longo dos anos e se inscreva no canal. Aqui é um espaço de lucidez masculina, para homens que escolheram consciência em vez de ilusão.